Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side 997200768. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, 11 e pouquinho da manhã, estamos começando mais um Bastidor CBN, o nosso compromisso de trazer a você assuntos, pessoas importantes, temas interessantes do nosso dia a dia e problemas que estão acontecendo no país. Hoje nós vamos falar sobre gestão de patrimônio, serviços fiduciários com o Dr. Fernando Barbieri, advogado, que é especialista nesse negócio de sucessão. Doutor Fernando, muito obrigado por nos atender e tratar com a gente esse tema aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço imensamente o convite, Edmo. Um enorme prazer falar aqui para Ribeirão Preto e toda a região. Muito obrigado. Bom, reforma tributária, todo mundo está sabendo, já ouviu falar, eu duvido que 80% da população não sabe o que é essa reforma. Aliás, nós não sabemos direito ainda, que tem coisas que nem foram estabelecidas ainda, né? Mas, enfim, a reforma tributária está trazendo uma mudança no modo de se pensar em sucessão. E, em primeiro lugar, vamos falar sobre sucessão, para o nosso ouvinte entender. Sucessão é você passar o bastão, ou seja, o seu patrimônio, seja um carro, uma moto, uma casa, uma fazenda, 10 fazendas, ações de uma empresa. As pessoas acham que a pessoa em vida ou pós-vida, aquilo lá é uma herança simples e que passa e está tudo bem. Não é bem assim, né? Pois é. A questão sucessória, ela alcança todas as pessoas. Então a gente vai falar das pessoas que têm apenas um carro, tem uma casa, e a pessoa que tem uma fazenda, tem um avião, enfim. Então todo mundo está suscetível à sucessão, né? Consequentemente, as questões tributárias que vêm incorrer em relação a isso, né? A princípio, a gente tem uma questão mais simples, que é o ITCMD, né? Que é um imposto estadual, né? Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Isso é complicado, esse ITMDC aí. O ITCMD, esse imposto, hoje, ele tem aqui no estado de São Paulo uma alíquota de 4%, né? A gente teve uma reforma tributária aí que autoriza os estados agora a legislarem, né, alterarem essa legislação, e aí vai até 8%. Então, no estado de São Paulo já existe um projeto de lei, né, com alteração exatamente dessa alíquota, que vai de 4 a 8. Na verdade, são 4 alíquotas, 2, 4, 6 e 8, né, mas até que não se vote, né, ainda está vigente os 4%, que não deixa de ser uma janela de oportunidade para exatamente a pessoa que tem um automóvel, que tem uma casa, uma fazenda. É claro, né, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a gente a parte mais importante é o planejamento, independente do tamanho do patrimônio. Patrimônio é patrimônio, você trabalhou, né, para juntar o patrimônio, e você vai deixar isso para alguém uma hora. E que as pessoas saibam, né? É importante que as pessoas saibam que não é simplesmente assim, olha, a pessoa vai morrer e isso vai passar para mim, não vai ter custo nenhum. Vai ter custo, sim, e dependendo de como você deixar isso e como ficar, vai custar caro para a família para herdar esse patrimônio. Vai custar caro em vários sentidos, né? Primeiro que vai precisar de um advogado, muitas vezes, para acompanhar o caso. Então, um advogado, por uma tabela do OAB, tem uma porcentagem que ele é obrigado a cobrar. Se ele não cobrar, ele pode ser até penalizado pela própria OAB, né? A gente tem casos de, por exemplo, a pessoa tem uma fazenda, vem a faltar e tem que pagar esse imposto em relação a esse patrimônio que é a fazenda. Ele vai ter liquidez para pagar a família vai ter liquidez para pagar esse imposto. Então é outra questão, né, do planejamento, porque
Se eu não planejar, eu vou deixar um problema para minha família, porque tecnicamente eu vou ter que vender esse bem para pagar o imposto. Eu quero vender, não quero vender. Não é fácil vender um bem imóvel. Isso serve para uma casa, para uma chácara, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso na questão sucessória. Eu estou recebendo hoje o Dr. Fernando Barbieri, advogado, especialista em soluções de gestão de patrimônio e serviços fiduciários. Dr. Fernando, é importante assim, o cara tá lá, olha, meu pai, quando morrer, ele vai deixar para mim, que ele é muito rico, ele vai deixar para mim uma fazenda, um carro, uma moto, sei lá o que é, o cara, olha, pô, agora aí eu vou me dar bem, não vou nem esquentar minha cabeça, porque vai sobrar para mim pra caramba. Hoje existiam, ou antes da reforma tributária, falava-se muito em offshore, falava-se em diversas maneiras que você fazia para você facilitar ou encurtar o gasto de impostos que você pagaria. Necessariamente hoje pode não ser uma boa solução. Pode não ser uma boa solução, né? De novo, a gente passa pelo planejamento. Então, as holdings patrimoniais, elas foram difundidas muitas vezes. Holding é uma coisa que eu ouço 24 horas por dia, algo que todo mundo falando em holding. São uma mania, um mantra e feito muitas vezes por pessoas que não têm a condição mínima de organizar isso. A gente tem que sempre pensar que a questão tributária é uma parte importante do processo de organização patrimonial, mas não é a única parte. Se eu olhar só a questão tributária, eu vou esquecer as outras questões que são inerentes à questão sucessória, que é a própria família. Então, as famílias estão suscetíveis à morte de um filho, não necessariamente do pai, né? Há brigas, né? Há questões de incapacidade que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, né? Então, o que eu vejo muito nas questões da holding é uma atenção, um foco muito na questão tributária, mas esquece das outras questões que estão atrás. Por exemplo, pais montando holdings, colocando os filhos nas holdings, e aí esses filhos começam a comprar a participação do pai na holding por distribuição de muitas vezes de dividendo desproporcional, e nessa compra das cotas da holding, e essa pessoa às vezes é casada em comunhão de bens e no final ela está passando patrimônio para o cônjuge. Então talvez essa não era a vontade de quem fez a doação das cotas ou quem organizou isso. E se essa pessoa vem a faltar, ela é casada em comunhão parcial de bens, comunhão total de bens ou separação total de bens, o cônjuge é herdeiro, muitas vezes você esquece. Então você está fazendo a doação para o filho, não levando em consideração que esse filho também pode faltar, né? Ou coloca-se como diretor de uma empresa somente uma pessoa, e essa pessoa tem um AVC, tem um problema de saúde e fica incapacitada, né? Então, é isso também que a gente sempre indica nas questões aí fiduciárias, que a gente está falando, né, da fidúcia, da parte offshore, né, que hoje é super comum, né, não tem nenhum problema, não tem nenhuma questão de compliance, né, na verdade é até uma forma inteligente de ter uma estrutura de investimento, geralmente quando você tem patrimônio fora do país, ou seja, eu quero comprar uma casa nos Estados Unidos, eu quero fazer um investimento em tal lugar, então eu monto uma companhia fora do Brasil, por isso chama offshore, também fora dos Estados Unidos, né? O nome é offshore porque não está onshore no território. E a partir dessa estrutura, que é uma companhia, uma empresa, você acaba fazendo os investimentos. Declara para a Receita Federal, paga imposto, tem que pagar. Então, é outra forma interessante de se fazer. Geralmente se faz em territórios britânicos, né? Porque você usa o common law britânico, a lei britânica, para também se valer de alguns instrumentos que são muito interessantes na sucessão, como o trust revogável, que até tem amparo na lei brasileira, na lei 14754. Então, quando a gente fala de sucessão e a gente tem essa preocupação de falar para a pessoa que tem um carro, né? A pessoa tem um imóvel, mas a pessoa tem um grande patrimônio. Então ela tem que pensar, todo mundo tem que pensar, todo mundo vai passar por isso, e efetivamente a organização da sucessão ela é importante. Não necessariamente tem que ser feita por holding, que é o grande erro. Às vezes a pessoa tem 2, 3 imóveis e faz uma holding patrimonial. Vale a pena fazer isso? Sendo que de repente um imóvel é um imóvel que a pessoa vai morar pro resto da vida,
então ela já pode fazer isso uma doação em vida. Então a gente já começa a pensar na organização, na economia do processo, porque eu vou pagar só ITCMD na doação. Já faço a transmissão do bem para os familiares, para os sucessores, para os filhos, independente quem, né, nem na linha sucessória quem vai suceder esse ativo. E faz a reserva do usufruto, ou seja, ela vai usufruir do patrimônio até a falta dela. Depois, quando ela faltar, esse patrimônio já foi organizado para disponibilização para quem a pessoa decidiu fazer. Então, é um processo muito mais simples. Então, não precisa fazer, muitas vezes, uma holding. Quando se tem um patrimônio pequeno, basta organizar melhor. A gente brinca que muitas vezes a pessoa vai jogar tênis no clube. E aí chega lá e jogou tênis, voltou para casa e falou para a mulher, vem aqui, o que foi? A gente tem que montar uma holding. Por quê? Porque fulano tem, ciclano tem. Então, muitas vezes a gente tem tem que ter senso de pertencimento, muitas vezes, né? O cara tem um carro X, eu tenho que ter o mesmo carro X. Eu lembro que meus pais contavam sempre que tinha um grupo de amigos e moravam num condomínio de prédios. Um comprou uma picape, o outro tinha que comprar. Aí 2 tinham, o terceiro não tinha, o cara ia lá. Mas isso acontece até hoje, eu imagino. Acontece, porque faz parte do ego, faz parte. É o pertencimento. Da essência humana. Eu tenho que me pertencer ao grupo. E se eu não tiver a holding, eu não pertenço àquele grupo. Então, tem um pouco disso também. Dos modismos, enfim, mídia social que fica propagando saída fiscal, holding, né? E aí aqueles escritórios bonitos, né? Então, tem que tomar cuidado. E nós estamos falando da reforma tributária, até porque tem questões na reforma tributária, você falou dos 3 imóveis, 2 imóveis aí, né? Que fazem parte da reforma tributária em si para o proprietário em termos de imposto que ele está pagando em vida. Nós estamos falando da sucessão. Exato. Que ele pode planejar isso em vida ou a família correr o risco depois de tentar acertar esse patrimônio depois que a pessoa morrer e provavelmente vai encarar obstáculos aí pesados na hora disso, né? Quantas histórias a gente já ouviu de famílias que até hoje não resolveram um inventário. O inventário demorou 10, 15, 20 anos. E às vezes não é um inventário que estava muito... Não era um problema muito... Não era uma briga, né? Mas pode ser uma briga, né? Mas muitas vezes é uma briga, né? A gente... É fácil de falar de sucessão porque todo mundo já vivenciou, ou na própria família, ou alguém muito próximo, ter problema com sucessão. Na televisão, aí, novela, toda hora. Aí, filmes. Agora eles estão falando, se não me engano, do Brad Pitt, né? Que o filho não quer usar o nome do pai mais, porque teve problema lá. Quer dizer, isso toda hora está nas revistas. Olha, eu estou com o Dr. Fernando Barbieri, advogado, especialista em soluções de gestão de patrimônio e serviços fiduciários. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN de sábado. Eu estou te falando, se você está achando que o papaizão, mamãezona tá cheio do cacau, tá cheia da coisa e que vai ser fácil nadar de braçada nesse negócio aí, né, Matheus? Tá achando que vai ser fácil nadar de braçada? Vai tirando seu cavalinho da chuva, vai se preparando e vai se informando disso. Nós estamos com o Dr. Fernando Barbieri, advogado, especialista em soluções de gestão de patrimônio e serviços fiduciários. E, doutor Fernando, o senhor falou no primeiro bloco da questão do ITMDC, ou CD estadual, ainda não estão definidos, até porque os estados têm diferentes alíquotas ou modos de calcular esse imposto. Existem já afirmações dizendo que até o fim desse ano, até o fim de 2026, ainda é uma boa época, é um bom propósito para se correr atrás de acertar isso, e eu não entendi por quê
que esse problema dos estados, até esse fim do ano vai bem, a partir do ano que vem você vai se complicar. Geralmente em ano de eleição ninguém quer votar nada. Então, assim, para que efetivamente a gente tenha uma lei aprovada, né, a gente só vai ter uma mudança de alíquota se a gente tiver a lei estadual aprovada. Né? Então, a gente ainda não tem nenhum direcionamento, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que vai aprovar essa lei ainda esse ano, porque não é uma lei muito popular. Né, aumentar imposto, né, ou dificultar, né, mas assim, os estados já estão preparados, já têm autorização legal por uma questão da emenda constitucional e agora tem a Lei Complementar 272 que organiza a questão do ITCMD como do IBC, do imposto novo, né, do IBS, CBS, é a mesma lei complementar que ela vem ali organizando, né, a questão da sucessão ou a organização dos ativos ou como que vai ser tributado. Então, se, por exemplo, o imóvel está no Estado de São Paulo, ele vai ser tributado no Estado de São Paulo. Se o contribuinte é residente no Estado de São Paulo, também ele vai, os bens imóveis vão ser tributados também dentro do Estado. Se ele tiver ativo no exterior, o que hoje não é tributável, vai tributar também. Então a gente já tem os dois elementos, que é a emenda constitucional, que autoriza os estados a legislarem por lei infraconstitucional, e a lei complementar que organiza o recolhimento desse imposto. Então a gente tem tudo preparado. Só falta os estados legislarem. Então, mas tem tudo para não dar certo, porque a gente vê que tem estados querendo usar os dois processos juntos, que é o processo de alíquota e o processo de evolução de percentual. Uhum. Quer dizer, não basta ser caro, se torna complicado para você administrar isso. Não, se torna. Eu acho que o imposto a gente vai ter certeza de quanto que é, mas eu acho que você colocou de uma forma muito, muito importante. O que pode sair caro é a falta de organização, que pode sair muito mais caro do que esses 4%, do que esses 6%, do que esses 8%. Então, é isso que a gente vê. Quando não é organizado a sucessão, ela vai sair cara. Seja por ter que pagar um advogado a mais, seja pelo tempo que pode demorar na liberação de um ativo, ou seja, 10 anos um ativo fica parado, se eu vender esse ativo e aplicar no CDI, por exemplo, quanto que vai dar isso? É uma perda de patrimonial, né, efetiva. Deterioração de imóveis, né, é muito comum. Né, o imóvel que fica numa briga judicial, né, ou no inventário, e esse imóvel começa a perder valor, começa a depreciar, né, começa a ter problemas de estrutura, enfim, é muito comum. Bom, eu estou com o Dr. Fernando Barbieri, advogado, nós estamos falando de sucessão, nós estamos falando de herança, sabe? Aquele negócio, o cara tem lá a grana dele, tem o patrimônio dele e tem que deixar, ou vai morrer, ou quer fazer em vida. E, por falar em fazer em vida, Dr. Fernando, desde 2023, 2024, 2024, quando começou-se essa conversa da reforma tributária, quando se vê ficou forte esse negócio de holding, de offshore, essas coisas todas, os cartórios estão bombando, porque o povo saiu numa correria para tentar já legalizar isso. Nós temos vistos aí em todos os estados brasileiros procurando fazer pequenas doações sucessivas. Isso é um planejamento, né? Não é uma coisa que alguém já estudou, alguém já pensou e alguém está botando em prática isso aí. Não, e faz muito bem, né, fazer esse movimento. Quem pode, né, quem tem essa liquidez para fazer a doação, né, e puder organizar, né, e às vezes tem um imóvel só, 2 imóveis, coisas menores, sei lá, 3, 4 imóveis, depende, né, do que para a finalidade do uso. Acho que já vale a pena fazer a doação agora, né? Claro, você tem que entender que você vai ter que fazer usufruto, tem que fazer a gravação certinha no cartório, né? Então sempre acompanhado de um advogado. Então, os cartórios também têm as equipes que podem ajudar, mas eu acho que vale a pena sim correr para aproveitar esse curto espaço de tempo que a gente tem até que venha a nova lei. Esse bastidor CBN de hoje com o Dr. Fernando Barbieri tem o objetivo de que você vá atrás de entender que o seu patrimônio, você que tem o seu patrimônio, para você deixar isso pode ficar muito caro,
para sua família, pode causar um grande ônus depois. Então você planejar isso e também a própria família conversar com o patriarca na questão de se preparar para isso. Os dois lados devem se preparar para isso. E nós queríamos destacar, por exemplo, na questão das holdings, né? Ela não é uma fórmula automática de se economizar imposto. Não necessariamente não é isso. Não, e não deveria ser, de novo, o primeiro olhar, a questão tributária. A gente pensa na holding, na minha perspectiva, né, na questão sucessória e na organização da sucessão. Então, é muito simples. Eu dou aula no MBA e a gente lá tem essa matéria de sucessão e eu sempre coloco 2 empresas ou 3 empresas. Posso falar as empresas claro. Aqui? Né? Então, a gente tem lá as sucessões muito bem feitas. Tramontina e a VEG. A VEG Santa Catarina... 2 gigantes. 2 gigantes. E a VEG é uma fábrica de bilionários. Por quê? Porque lá tem atrás... mulheres, inclusive, na parte societária. Tem a bilionária mais nova do Brasil, é uma das herdeiras. Então, eles souberam ali fazer com que, por um arranjo familiar, né, são 3 famílias, que eles fizeram uma governança, e essa governança até hoje ela é obedecida, e ela faz com que os descendentes eles tenham certos requisitos para, por exemplo, trabalharem na companhia. As companhias geralmente não deixam os descendentes em cargos executivos, eles vão geralmente para um conselho. Então, você consegue organizar de várias formas, né, as famílias para fazer a gestão disso, seja uma gestão direta ou uma gestão indireta via conselho. Né? Isso preserva o quê? A própria família, porque não tem briga, essas regras já estão estabelecidas, estão em papel, né? E você também faz com que isso seja um motor, né, de sucesso da companhia. Né? A Tramontina é a mesma coisa. Né? Tem uma empresa até que apareceu uma reportagem do grupo, né, no Fantástico, né, uma empresa em que chama Flex, é uma empresa de cadeiras, né? E aí o patriarca fez a doação das cotas para os 2 filhos, há muitos anos atrás. E aí os filhos tinham que remunerar o patriarca sobre um X valor. E aí eles começaram a discordar, o patriarca começou a discordar dos valores. Imagina, olha isso, olha que judiação. Né? E aí virou uma briga de família. O patriarca tentou até revogar toda a doação. Os filhos tentaram interditar o pai. Então veja, uma sucessão também mal feita, mal organizada, é um ponto também de destruição de patrimônio. Né? Então, novamente, independente do tamanho do patrimônio, né? Seja um taxista, uma motinha, uma motinha, né? Pode ser um motivo de briga, por que não? Né? Então, assim, sempre a questão... Ou uma plantação de soja inteirinha imagina eu tenho casos de clientes, por exemplo, que decidiram fazer a sucessão da fazenda. Como você vai fazer a sucessão da fazenda? Chama os filhos. E a fazenda, como que é a fazenda? A fazenda não é uma quadra que é tudo igual. Eu tenho um rio, eu tenho um lago, eu tenho uma sede, eu tenho uma plantação que tem um valor, eu tenho outra plantação que tem outro valor. Então, eu tenho que chegar num consenso ali. Claro. Chamo os filhos, falo, vamos organizar aqui? O que você acha? Esse pedaço aqui, você quer? Então, acho que isso é interessante, né? Trazer todo mundo para dentro e conversar e organizar. Bom, nós estamos chegando ao final desse Bastidor CBN desse sábado. Falamos coisas importantíssimas sobre sucessão patrimonial e gestão. Espero que tenha sido importante para você. Estamos à disposição. O Dr. Fernando Barbieri também está à disposição, a quem eu desde já agradeço a sua participação nesse sábado. Muito obrigado, Dr. Fernando. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês. É um enorme prazer poder falar para os ouvintes aqui da Rádio CBN. Pessoal, semana que vem, a partir das 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN especial, como sempre, para vocês. Até lá!
Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side 997200768. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.